Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, porque mais uma vez nós podemos aqui nos reunir na Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e de todos aqueles que estão à sua volta. E nós, nos dias de hoje, temos uma imensa gratidão, um imenso prazer em podermos juntos meditar na Palavra de Deus, como também agradecermos ao Senhor, né? Ontem nós tivemos o nosso primeiro culto presencial, né? Durante esse período de pandemia, estávamos nos reunindo apenas pela internet, com cultos dirigidos, e ontem, né, nós tivemos a oportunidade de fazermos um culto presencialmente. Foi uma grande bênção. Louvado seja Deus pela vida de cada um, e você continua sendo o nosso convidado para os nossos cultos. Mas hoje nós estamos aqui, né, com a Hora Nazarena, e nós queremos meditar num texto da Palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 3, do versículo 12 ao 16, vai nos dizer o seguinte: a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para a conquista daquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se alguma coisa você pensa de modo diferente, também isto Deus revelará para você. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? O apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Filipenses, ele vai falar de algo bem interessante que nós chamamos da sua soberana vocação. E o que é a soberana vocação do crente? Há muitas pessoas que acham que o chamado do Senhor para um crente, para um cristão, tem a ver com o seu ministério. Então as pessoas gostam de dizer: eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser levita, para cantar na igreja, para tocar, eu fui chamado para ser um evangelista, eu fui chamado para ser um missionário. E o apóstolo Paulo nos mostra que não. Há alguns chamados na igreja que são universais. Um deles, né, é o chamado evangelístico, ou seja, todos nós fomos chamados para evangelizar. A ordem do Senhor é clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É para todos. Um outro chamado universal é que todos nós somos chamados para ser crentes. E ser crente, ser cristão, é ser santo, separado. É isso que é um chamado universal. Então todos nós somos chamados para ser santo, a ter a soberana vocação de Deus nas nossas vidas, que é, né, a santidade do Senhor. A Bíblia nos fala: sede santos porque o seu Pai é santo. Ou sedes perfeito porque Deus é perfeito. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é universal. Se você aceitou a Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, você foi chamado para ser santo. E o outro chamado universal de Deus para todo o cristão, para todas as pessoas, é que nós fomos chamados para a salvação. Só que a nossa salvação, ela foi conquistada por Cristo na cruz, mas ela é trabalhada no nosso dia a dia. Não adianta nós simplesmente falar: eu fui chamado para ser salvo e Deus me salvou e pronto, agora eu vivo como eu quero. Não é isso. Então, agora, algumas pessoas são separadas para o ministério. Então o ministério, ele não é um chamado. Deus separa, Deus escolhe. Deus, então, separa algumas pessoas para algo específico. E não é isso que Paulo está falando aqui, né, nesse momento,
sobre a sua vocação. Ele não está falando, né, da sua vocação apostólica, ele está falando da sua vocação cristã, de ser crente, de ser um evangelista. Então ele fala assim: não é que eu já tenha recebido, que eu já tenha obtido, mas eu rumo para o alvo da soberana vocação do Senhor. Então Paulo sabia claramente que ele foi chamado para ser cristão, mas ele precisava trabalhar isso no seu dia a dia, a cada instante, a cada momento, a cada hora. Então todas as horas que ele se colocava a fazer a obra do Senhor, ele sabia que ele estava cumprindo o seu chamado de crente, ele estava cumprindo o seu chamado de cristão, ele estava cumprindo o seu chamado de ter de fato recebido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele continua nesse texto, né, falando de algo mais bem interessante, quando ele diz, né, diz bem o seguinte: olha, também eu, né, não ando segundo os meus próprios propósitos, da maneira que quero. E ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas faço como que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, rumo, avançando continuamente para as que estão diante de mim. Então vamos ver realmente o que Paulo está falando. Paulo sabia literalmente o que ele passou, como ele era antes de entrar na igreja de Cristo, como um severo aprendiz de fariseu, vamos dizer assim. Ele se colocou entre a igreja de Cristo e ele perseguia todos os cristãos. Mas ele então não fica debatendo aquilo na sua mente, no seu coração a cada instante. Ele não fica falando: porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Não, ele sabia que o seu passado, ou que toda a condenação do seu passado, tinha ficado para trás. E aquilo já não era para ele motivo de orgulho, motivo de glória ou qualquer outra coisa, não. Ele simplesmente disse: agora eu avanço para que estão diante de mim, para conquistar aquilo a qual eu fui conquistado, ou para conquistar aquilo que está diante de mim. Então Paulo sabia que agora sim ele deveria cumprir o seu ministério a qual ele foi separado. Então ele foi chamado para ser crente, como eu, como você. Ele foi chamado para ser santo, como eu, como você. Ele foi chamado, né, por Deus para evangelizar, como eu, como você. Mas ele também sabia que ele tinha sido sim separado para um ministério, e para que ele pudesse ser bem sucedido naquilo a qual ele foi separado, então ele fala: é necessário abandonar, deixar as coisas que para trás ficam e avançar para que estão diante de mim. E então ele abandona literalmente o seu passado e começa a viver uma vida inteiramente transformada, mudada, tocada pelo sangue de Jesus Cristo. E se eu, se você, se qualquer um de nós que achamos que fomos chamados para um ministério, mas não abandonamos as coisas, nós cometemos dois erros. Primeiro, nós não fomos chamados para o ministério. Você é separado. E se Deus fez isso na sua vida, amém. Se não fez, continue como um bom cristão, continue como um bom homem santo de Deus, continue a evangelizar os chamados universais que a igreja tem para todo mundo, que Deus dá a todo aquele que nele crê. Agora, independente do que seja, abandone o seu passado e comece a rumar para o alvo da soberana vocação de Cristo, olhando para frente, para aquilo que Deus tem adiante de nós, porque nele está o nosso Redentor, a nossa salvação, a nossa glória, que é Cristo. Então Paulo abandona o seu passado e começa a viver uma nova vida. E quem sabe Deus está falando com alguns de nós nesse dia de hoje, a deixarmos o nosso passado para trás e começar um novo plano, uma nova hora, um novo momento diante da soberana vocação de Deus para a sua vida. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos desfrutar desse chamado extraordinário de Deus para as nossas vidas, ser santo, ser cristão, ser o evangelista. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Louvado seja Deus, porque nós podemos juntos celebrar essa grandiosa bênção que Deus tem nos dado, que é a sua palavra. Fique com Deus. Amanhã nós teremos o nosso culto
às 19h30. Então nós não teremos a Hora Nazarena, mas nos encontraremos para meditar na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã.